Hoje eu vim dar meu depoimento, porque eu sou ressonante do professor Hélio Couto e eu gostaria de falar como que tem sido a minha primeira onda, que é a primeira onda que eu comecei agora praticamente. E tem muitas pessoas, né, que querem iniciar e ficam com receio do que pode acontecer, como que é, o que a pessoa passou. Claro que toda experiência ela é diferente, de acordo também com o que você está buscando e o que você pediu. Por que que eu fui pedir agora a minha primeira onda? Eu já estou ensaiando faz tempo iniciar essa ressonância harmônica com o professor, eu já acompanho ele há muitos anos, sigo, escuto, né, aos vídeos dele. Confesso que tem vídeos, as palestras, né, que ele fala, que eu tive que ouvir muitas vezes para conseguir entender, porque é um conhecimento muito diferenciado, né, do professor. E ano passado eu tive que ressignificar muitas coisas da minha vida. Eu saí de emprego, tanto problemas familiares que eu estava vivendo, e aí eu falei, eu acho que é a hora de, né, aproveitar esse turbilhão e dar algum sentido diferente para tudo isso que está acontecendo, até para elevar a minha espiritualidade, para ressignificar situações da minha vida e ver o que realmente importa. Então eu falei, é o momento de eu fazer a ressonância do professor. E mandei um e-mail pedindo a minha primeira onda, que nada mais é do que uma vibração que ele faz, né? Ele não fala como que são feitas as ondas, mas a gente meio que intui que tem a ver com física quântica, que é a base do conhecimento dele, do que ele ensina. E essa onda, ela não dá para compartilhar, por exemplo, eu disponibilizar a minha onda para outra pessoa, porque é tudo muito íntimo. Ele faz aquela onda de acordo com as suas experiências, com seus traumas, com seus problemas. Então ele envia um questionário, né, a equipe dele, onde você fala ali os seus principais problemas nessa vida, o que você espera melhorar, se você tem trauma, se você tem vícios, a sua religião, o que você acredita. Se você já assistiu aos vídeos, isso é muito importante, porque ela não vai funcionar se você não tem um conhecimento daquilo que você está fazendo. E eu respondi, e, assim, questões pessoais, mas busquei muito a elevação da espiritualidade e um propósito de vida diferente. E mandei. E aí, depois de alguns dias, chegou a minha onda. Ela vem com o meu nome, um link de acesso. E quando você entra e dá o play, na verdade tem um barulho de onda do mar, acho que até por isso que ele coloca onda. Mas aquilo o professor fala que na verdade não significa nada, você pode escutar com volume zero, porque a vibração que foi feita para você, endereçada para você no seu nome, que é o que vai fazer o efeito. E comecei, né, a ouvir, a colocar a onda, então todo dia eu ia lá, ia fazendo as minhas atividades normais e dava play na onda. E, né, será que isso vai funcionar? Será que isso vai funcionar? E, gente, agora melhorou um pouco, mas, assim, veio um turbilhão de coisas, assim. A sensação que eu tive, não sei se é da primeira onda, mas é como se estivesse revirando o lixo. Revirando o lixo, até porque eu pedi propósito, elevação espiritual. Então tiveram momentos que eu repensei muito a minha vida, que eu chorei muito, que eu, né, olhei pro passado, coisas que eu nem lembrava mais que tinham acontecido, voltaram na minha mente, eu pensei de novo naquelas situações, e era como se estivesse jogando todo o lixo para eu olhar para aquilo e pensar de uma maneira diferente, ressignificar aquilo e finalizar coisas que estavam ali dentro de mim e que eu nem percebia no dia a dia. Então vieram cenas da infância, cenas com os meus pais, coisas que eu fiz de errado, coisas que fizeram comigo, traumas e, sabe, aquele bololô todo. E aí chegou um momento que aquilo passou, né? Que eu chorei, que eu repensei as coisas da vida, o que eu quero pra mim, o que eu não quero mais pra mim. Que eu olhei pra Thaís do passado, situações que eu mudei, quem eu sou hoje. Que bom, né? Que eu virei uma pessoa diferente.
E uma coisa muito engraçada também que aconteceu, engraçada não, né? Assim, tem a ver, pessoas que não estavam acrescentando nada na minha vida, os ciclos se fecharam. Ou elas sumiram, ou elas pararam de falar comigo, ou eu mesma não senti mais necessidade de estar com aquelas pessoas, com as mesmas conversas, às vezes assuntos que não acrescentam. Então, eu comecei a ser seletiva com a minha energia. Porque às vezes tem algumas situações que você acaba participando por educação, ou porque você precisa fazer aquilo, né? Digamos, um evento familiar, você tem que estar com aquelas energias, né? Pela família, mas saber lidar com aquilo de uma forma diferente, não participar de certas energias que não te acrescentam mais. Não sei se tá dando pra entender. Mas sabe quando você olha e você fala assim, gente, eu não quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso estar com essas pessoas que eu sei que eu vou chegar lá, vai ser uma energia densa, vão ficar falando mal dos outros, não vai acrescentar, vai, né, ficar julgando. São coisas que eu não quero mais viver. E muito engraçado como essas pessoas começaram a desaparecer e não fizeram mais sentido nenhum pra mim. E situações que eu pego e falo com convicção, não, eu não vou fazer isso, isso não é pra mim, esse não é o meu caminho. Então eu senti muito forte isso, um alinhamento vibracional, né, que era o que eu estava buscando. Algumas portas se fecharam de uma maneira muito brusca, assim, de eu virar e falar, eu vou fazer tal coisa, mas eu não conseguir fazer aquela coisa porque o universo conspirou de um jeito que aquilo não é pra mim. Isso no sentido principalmente profissional. Sabe quando você quer dar uma virada na vida, seguir um outro rumo, mas aí você não tá conseguindo emprego, então você pega e fala, bom, vou fazer isso que é o que eu sei fazer, vou tentar ir por esse caminho. As portas todas se fecham. Então parece bagunçado o que eu tô explicando, mas faz muito sentido. Faz muito sentido, porque o que eu pedi foi um alinhamento, né? Na minha vida espiritual. Então coisas que não me acrescentam mais, que eu estava fazendo, elas não me servem mais, e o universo se conspira de um jeito que aquilo não vai dar certo para você seguir o seu caminho. Então foram coisas muito fortes que eu senti, sabe? Tanto familiares também, de ter algum problema na sua família, toda família tem problema, mas de você olhar de uma outra forma, né? Eu olho hoje assim, isso não me pertence, se eu puder eu ajudo, se a pessoa quiser ajuda, ok, mas eu não vou absorver, porque esse karma não é meu, sabe? De olhar de uma maneira diferente, de não absorver espiritualmente o que não me pertence, e de olhar de fora, né? Olhar principalmente assim, antes eu tinha muita pena das pessoas, e eu olhar de uma maneira mais evoluída. Se a pessoa tá passando por aquilo, é porque ela precisa passar ou porque ela escolheu. O meu papel é dar uma orientação, se ela quiser, uma orientação boa para a vida dela, né? Mas não vou sofrer por isso, não vou ter pena daquela pessoa por isso, porque é o que ela decidiu passar, né? Não sei o acordo que ela fez antes de vir para cá. Então eu não vou mais me envolver e sofrer por isso, porque esse karma não me pertence. Então eu fiquei mais firme para algumas coisas, de sofrer menos mesmo e de saber o meu papel no mundo, né? O que eu tô fazendo aqui, o que me pertence, para onde eu vou. Mas deu uma reviravolta, eu digo, bem forte na minha vida. A minha experiência foi essa, mexeu no meu emocional, como eu disse, de revirar coisas do passado que eu achei que estavam escondidinhas, elas vieram à tona de novo, e eu vejo como uma limpeza. Eu acho que essa primeira onda é a limpeza. Na próxima onda, são 90 dias, a minha vai terminar mais ou menos em outubro. Minha próxima onda, eu quero direcionar mais o que eu quero, porque essa foi mais assim, para mim intuir o meu caminho, que eu acho que é o que todo mundo deve buscar na primeira, né? Dar uma limpa. Mas a segunda eu quero continuar. Acho que foi muito importante para minha evolução espiritual. E a segunda eu quero já dar um direcionamento para
direcionar o que eu vim fazer aqui, sabe? E aí eu conto pra vocês como vai ser a minha experiência. E você é ressonante? Já passou por uma onda do professor Hélio Couto? Conta aqui pra mim. Eu vou adorar responder e adorar saber a sua experiência, até pra entender a minha. Muito obrigada e um beijo. Até o próximo vídeo.